Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz, eu sou o pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Notícia triste, gente. Mais uma questão de feminicídio. Morre em Pontal uma jovem de 20 anos com 9 facadas. Daqui a pouco você vai entender tudo o que aconteceu. Temos também o Gilmar Mendes e mais uma discussão com o Zema. E temos também, querido, que foi liberado para Bolsonaro fazer a cirurgia. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Também tem ali o link das lojas parceiras na descrição. Vai lá, de repente tem alguma coisa que te interessa, você compra e também assim você abençoa o nosso canal. Seja membro e participe assim do grupo de membros. Lá você tem oração, devocional, aconselhamento pastoral, campanhas e uma equipe preparada para te atender. Como vai, pastora? Paz e graça? Paz e graça, pastor. Eu sou a pastora Juliana Silva. Estamos aqui com mais uma edição do Jornal da Fé. Gilmar Mendes reconhece erro e pede desculpa a Zema após fala polêmica. Imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo se fizermos ele roubando dinheiro no Estado? Gilmar, tô achando isso uma vergonha. Você pode mandar fazer boneco meu de homossexual, de ladrão, do que você bem entender. Pode me satirizar à vontade. O que você não pode fazer é comparar homossexual com ladrão. Sério que você acha a mesma coisa chamar alguém de homossexual ou de ladrão? Aí você mostrou todo o seu mais puro preconceito por o Brasil. E que história é essa de que sátira tem limites? Parece que você até está com saudade da ditadura, quando os poderosos mandavam prender humoristas. Vamos parar com isso, Gilmar. A culpa de Gilmar demonstra reconhecimento do impacto negativo da fala, mas também evidencia como declarações públicas de figuras do judiciário possuem grande peso político e social. Como o senhor, pastor, avalia esse pedido de desculpa de Gilmar Mendes após essa grande repercussão no Brasil? Olha, a minha conclusão é que ele pediu desculpa porque ele comparou ladrão com homossexual. Ele não pediu desculpa para mim, foi pro Zema. Ele pediu desculpa pela atitude de ser um ministro, ser uma pessoa importante, fazer uma burrice de tão tamanho, pastora. Não tem comparação. Por Zema, ele não pediu desculpa, não. Ele pediu desculpa pelo que ele fez. Autoridades públicas deveriam receber punições mais severas por essas declarações consideradas ofensivas? A lei é para todas, né, pastora? A lei não é só para quem é desde pobre. Quem está lá em cima, né, pastor? Desde quem está lá em cima. A lei é para todos. Por que eu posso ser punido, processado e ele não? Só porque ele é um ministro? Eu falo com você, tem algumas coisas no Brasil que realmente a gente não entende. O episódio revela a falta de preparo das lideranças brasileiras ao tratar temas sensíveis. Esse ministro, um tempo atrás, uma repórter foi perguntar para ele uma coisa lá em Portugal e ele deu uma resposta totalmente absurda. Um tempo atrás também, outro ministro foi no jogo de futebol lá em São Paulo, do Corinthians, e o cara foi zoar ele pegou e apontou o dedo. Só lembra dessas coisas aí, não lembra, pastor? Lembro. Então, assim, se estão preparados, quem sou eu para julgar? Mas a atitude deles, um outro que até saiu de lá, falou um tempo atrás disso também, perdeu o mané. Até onde vai parar essas coisas, eu não sei, pastor. STF forma maioria de 3-0 e mantém preso ex-presidente do BRF. O Supremo Tribunal Federal formou maioria inicial de 3-0 para manter a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília. O julgamento ocorre em sessão virtual e analisa recursos apresentados pela defesa. Os ministros que já votaram entenderam que permanece válido os fundamentos da prisão preventiva.
especialmente diante de indícios levantados na investigação e da necessidade de preservar o andamento do processo. A decisão parcial reforça o entendimento de que, neste momento, não haveria elementos suficientes para revogar a medida cautelar. O ex-dirigente é investigado em apurações que envolvem supostas irregularidades administrativas e financeiras. A defesa sustenta a inocência e argumenta que a prisão seria desnecessária, pedindo medidas alternativas. Com a maioria formada, a tendência é de manutenção da detenção, salvo mudança de votos até o encerramento do julgamento ou eventual pedido de destaque que leve o caso ao plenário físico. Olha, a decisão mostra que o STF tem mantido postura rígida em casos envolvendo suspeitas de gestão irregular de recursos públicos, sinalizando tolerância zero com crimes financeiros e corrupção. E a sua opinião, pastor, qual é? A minha? Que tem que ser mais rígida ainda. O que aconteceu com o Lava Jato? O que aconteceu com aquele negócio lá que foi do Banco Mastro, que foi neutralizado esses dias? Parece que era para ser iniciado lá 3 ministros. Vê se algum deles foi ministrado. O Lula, esse ano é de política. Fez uma manobra lá com o senador, tirou 2 senadores, colocou outros lá para vencer de 6-4. Se tivesse levado isso a sério. E aonde que para o Lulinha, hein, pastor? Aonde que o Lulinha será que está em tudo isso, hein? Como o senhor avalia a decisão do STF em manter a prisão do presidente do BRB? O lugar de ladrão é na cadeia, pastora. Isso não tem discussão. Ele quase faliu o banco BRB. Ele quase faliu. O camarada ganhou em troca para ser corrupto casas, mansões luxuosas para fazer o que fez. Para mim, o lugar de ladrão é na cadeia, ponto final. E casos envolvendo os bancos públicos, deveria ter punições mais severas? Com certeza, porque o cara era diretor, foi presidente, tem uma carreira, então ele sabe o que ele está mexendo. Se ele aceitou tudo isso, ele quis ser comprado. E foi comprado, né? Então é algo muito sério, pastora. O Brasil está avançando no combate à corrupção, ou ainda falta firmeza das instituições? Falta muita firmeza, falta muita coisa, principalmente quando se trata político, principalmente quando se trata ministro, principalmente quando se trata uma mulher condenada a 14 anos por causa de um batom. Beleza, vamos lá. Um batom. Mãe de 4 filhos, cabeleireira, a Débora. Aí, outros caras roubam milhões e não acontece nada. Então falta muita coisa ainda, pastor. Malafaia diz que Gilmar Mendes virou o maior cabo eleitoral de Zema. O pastor e líder evangélico Silas Malafaia criticou duramente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, após a recente polêmica envolvendo declarações sobre Romeu Zema. Em manifestação pública, Malafaia afirmou que Gilmar Mendes virou o maior cabo eleitoral de Zema, sugerindo que a repercussão negativa das falas do ministro acabou fortalecendo politicamente o governo mineiro. A declaração ocorre em meio ao debate nacional sobre os limites das falas de autoridades públicas no impacto político e posicionamentos de integrantes do judiciário. Analistas avaliam que episódios como esse costumam ampliar a exposição de nome que já aparece no cenário eleitoral. Romeu, por sua vez, segue como um dos principais nomes do centro-direita para futuras disputas nacionais, especialmente após ganhar projeção por sua gestão em Minas Gerais. A fala do Malafaia mostra como conflitos institucionais rapidamente se transformam em capital político no Brasil, beneficiando nomes que conseguem se apresentar como alvo do sistema. O senhor concorda com a fala de Gilmar Mendes fortalecer politicamente o Romeu Zema? É claro que eu concordo. Isso tem que ser tirado de circulação. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Agora, como que pode um ministro sempre estar envolvido em certas situações desse jeito? Como que pode um ministro sempre estar envolvido em tantas situações assim? Quando não é um, é outro, é roubo, é polêmica, é fofoca, é palavras de ofensa. Olha aí, gente, não dá essas coisas. Essas coisas realmente, pastor, elas têm que ser mudadas no Brasil. Quando isso vai acontecer, só Deus para dizer.
autoridades do judiciário deveriam evitar declarações com impacto político? Claro, deveria. Para que um ministro vai dar entrevista? Ele é político? Ele é famoso? Se perguntar para alguém, pastora, que estiver nos assistindo na internet aí, quem eram os ministros de 2012, 2010, ninguém sabe falar o nome. Mas e hoje em dia? Todos eles que estão em polêmica, nós sabemos falar o nome de todo mundo. Sabemos falar o nome de todos eles. Nós lembramos daqueles que deu em destaque, como o Joaquim, que sumiu, tal, etc. Sei que aconteceu, que ele desistiu. Nós lembramos do último lá, que enfrentou o Lava Jato lá. Mas agora você vai lembrar de outros ministros? Não lembra. E por que agora? A gente sabe que tem 11, agora vai ser... Ninguém sabe se vai ser sabatinado um tal de Messias lá, tem 10 lá, dá para ir para 11, mas quem não sabe o nome dos ministros de dia? E por que estão em destaque? Porque sempre estão envolvidos em polêmicas. Zema pode crescer nacionalmente após essa repercussão? Pode não, ele já está crescendo. E muito. Segundo o Lamafai, já cresceu 192%. E eu sou um admirador do Zema, eu acho que ele fez um bom governo lá em Minas Gerais. É um cara que não precisa roubar, é dono das lojas Zema, já é milionário, é um cara honesto, é um cara direito, um cara correto diante da sociedade. E tudo isso que o Gilmar está fazendo só está beneficiando o Zema. E parabéns para o Zema por não ter medo e enfrentar esses caras cara a cara. Milhão Homem Brasil reúne milhares de mulheres hoje em Brasília. O movimento Milhão Homem Brasil realiza neste sábado, em Brasília, um grande encontro que reúne milhares de mulheres de diversas regiões do país. O evento mobiliza caravanas, lideranças religiosas e participantes de diferentes denominações cristãs. A programação inclui momentos de oração, louvor, ministração, testemunho e mensagens voltadas à valorização da família, fé, liderança feminina e transformação social. Organizadores destacam que o objetivo é promover unidade entre mulheres cristãs e fortalecer ações de impacto espiritual e comunitário no Brasil. Desde as primeiras horas do dia, a capital federal registrou intensa movimentação de participantes nas proximidades do local do encontro. Nas redes sociais, imagens do evento mostram grande público e forte engajamento. O Milhão Homem Brasil vem ganhando projeção nacional por reunir milhares de mulheres em atos públicos de fé e intercessão, inspirando-se em movimentos internacionais semelhantes. O crescimento de encontros como esse revela a força da mobilização feminina cristã no país, o papel cada vez maior das mulheres em pautas sociais, espirituais e públicas. O que o senhor acha? Como que o senhor avalia esse Milhão Homem Brasil para a fé cristã no Brasil? Parabéns para quem faz, tem que ter mais iniciativa. Considero que tem pouquíssima ainda no Brasil, tem que ter mais. Esse é um movimento feminino, é um movimento de pessoas que realmente adoram a Deus e tem que acontecer mais, pastor. O protagonismo feminino nas igrejas e movimentos cristãos tende a crescer ainda mais, né? Olha, pastor, você vai na igreja hoje em dia de 50 pessoas, 35 é mulheres e 15% são homens. Então o movimento feminista ou feminino nas igrejas já cresceu e muito. Agora está indo para outro lado também, que eu estou gostando muito. Tem que se desenvolver, tem que ser mais. Nós homens que tem que tomar cuidado, porque as mulheres hoje louvam muito mais do que os homens. Está surgindo pastoras, mulheres de Deus, que nem esses dias vimos que a esposa do Trovão, né, foi consagrada pastora. Parabéns, as atitudes têm que ser isso mesmo. Sem negócio de machismo, é todo mundo igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Eventos como esse podem influenciar positivamente a sociedade brasileira? Claro, pastor. É uma educação religiosa, né? São princípios bíblicos. E a Bíblia sempre nos ensina o que é correto, né? Então, desde quando que seja uma educação religiosa e principalmente o que nós somos, né, do cunho protestante, somos evangélicos, é que os evangélicos do Brasil estão chegando aí a 30%. E isso continua ainda mais. Jovem mineira de 20 anos é morta com 9 facadas em
Pontal, interior de São Paulo. Uma jovem mineira de 20 anos foi encontrada morta após ser atacada com golpes de faca na cidade de Pontal, no interior paulista. O crime causou forte comoção entre moradores da região e reacendeu o debate sobre a violência contra mulheres no país. De acordo com as informações iniciais da investigação, a vítima teria sido atingida diversas vezes. Equipes de segurança e perícia foram acionadas para atender a ocorrência e coletar evidências no local. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a motivação do homicídio e identificar todas as circunstâncias do crime. Familiares e amigos lamentam a morte nas redes sociais, descrevendo a jovem como uma pessoa trabalhadora e querida por todos. O corpo foi encaminhado para exames periciais antes da liberação para o sepultamento. Autoridades locais reforçam que denúncias de ameaças, violência doméstica e comportamentos abusivos devem ser comunicados imediatamente aos órgãos competentes. Mais um caso brutal que expõe a urgência de políticas públicas eficazes de prevenção, proteção às mulheres e punição rápida para autores de crimes violentos. Como a sociedade deve agir para combater a crescente violência contra mulheres? Olha, pastora, com firmeza. Do ano passado para cá, isso só está piorando. Você vê mais e mais casos. Esses dias teve no Rio de Janeiro uma pessoa que matou uma modelo lá da Bahia e jogou ela do 13º andar. É brincadeira? Agora essa e também em Pontal diz que foi 9 facadas. Diz até que a faca quebrou dentro do corpo dessa jovem de apenas 20 anos, que saiu de Minas Nova, lá uma cidadinha pequena de Minas Gerais, e veio para Pontal para trabalhar. E olha o que aconteceu. Diz que ela era dançarina, muito bonita, uma pessoa muito simpática, e por não querer namorar com o cara, não querer nada com o cara, disse que o cara até tocou dela sem permissão, o cara vai lá e mata a mulher e pronto, e foge. A polícia está atrás e tem que pegar, pastora. E outra, pastor, ele não é um jovem, não, ele é um homem de 53 anos. Mas então o que um cara de 53 anos quer com uma jovem de 20 anos? Se liga, meu! Tem coisas que são aceitáveis, mas tem coisas também que a pessoa tem que ter, no mínimo, pastora, desconfiante. Diz que ele chegou com a faca pela manhã, quando ela ia para o trabalho, estava ela e a filha dele, que era amiga dela. Assim chegou a notícia para a gente, ele foi lá, simplesmente soltou a facada e sumiu. Ali a polícia! Encontra ele! Igrejas e comunidades têm papel importante no acolhimento de vítimas e famílias? Muito, pastora. Na hora de denunciar, na hora de criticar, na hora de falar, porque às vezes a pessoa que ela está sendo, pastora, oprimida por essa situação, ela não fala. Às vezes ela tem medo até de denunciar e acontecer alguma coisa pior. Eu entendo que saiu uma lei esse tempo atrás do Lula, que parece que colocou. O que é certo, pastor. Não estamos aqui do lado de Lula nem de Bolsonaro, estamos do lado do que é certo. Parece que tem uma lei que o Lula fez aí, que toda pessoa, todo homem que foi envolvido nesse tipo de situação tem que colocar, como é que se diz? Tornozeleira, é isso mesmo, pastor? Isso, tornozeleira eletrônica. Tem que colocar o tornozeleira eletrônica. E tem que colocar, tem que pegar isso aí, além de prender, porque matou, e se um dia sair, colocar a tornozeleira eletrônica. Porque não tem como, pastor, umas coisas dessas não dá para aguentar. O Brasil precisa endurecer ainda mais as leis como feminicídio e crimes violentos. Isso está faltando acontecer já há muito tempo. Só vai aumentando o índice. A gente não sabe quando isso vai ter um final, mas esperamos que seja breve. Para Jesus acontece hoje em Niterói com grandes atrações. A tradicional Marcha para Jesus acontece nesse sábado em Niterói, reunindo milhares de fiéis com um dos maiores eventos públicos de celebração cristã da região. A programação conta com a caminhada, momentos de oração e apresentações musicais de grandes nomes de segmento gospel. Organizadores informam que caravanas de cidades vizinhas também participam do encontro, que busca promover fé, união e mensagem de esperança para as famílias brasileiras. A expectativa é de grande público ao longo do dia, com reforço na segurança e apoio logístico das autoridades locais. Além da marcha pelas principais vias da cidade, o evento terá shows, ministrações
e apresentações especiais em palco montado para receber líderes religiosos e artistas convidados. A Marcha para Jesus é realizada em diversas cidades do país e se consolidou como uma grande importância manifestação pública da comunidade evangélica brasileira. Eventos como a Marcha para Jesus demonstram a força da fé cristã nas ruas e o poder de mobilização social e espiritual das igrejas no Brasil. Isso é muito importante. Também não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, curte nossos vídeos e participe também do grupo de membros. Tenho certeza que você vai gostar. Qual a sua opinião, pastora, sobre esse encontro? O que a senhora acha? Eu acho que tinha que ter em todas as cidades, né, pastor? Essas marchas para Jesus, para estar falando de Jesus para as pessoas, ter shows, porque o louvor é muito atraente. As pessoas se comovem. Eu mesmo fui para Jesus por causa do louvor. O louvor me tocou. Então eu acho que esses shows tinham que as igrejas fazer mais movimentações com esses shows pela cidade. Então, não só em cidades grandes, nas pequenas também. Mas parece que nas cidades pequenas tudo está começando a ter também, pastor. Que isso possa ser uma educação religiosa, que isso possa acontecer em mais lugares, que nesses dias aconteceu um evento também lá em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, deu mais de 25 mil pessoas. Que esses eventos possam continuar, pastora. Eventos públicos de fé ajudam a fortalecer valores familiares e comunitários? A questão é toda essa, pastora. É valorizar. A igreja sempre valoriza questões, principalmente familiares. Está no ano político, eu canso de falar isso aqui. Tem gente que anda aprovando muitas coisas que é contra a família. E você aí, está do outro lado, é contra ou a favor da família? Coloque aí nos comentários a sua opinião. O PGR não se opõe à cirurgia de ombro de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República informou que não se opõe ao pedido relacionado à realização de cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorreu no contexto de processos em andamento, nos quais questões de deslocamento, agenda e condições de saúde podem ser analisadas judicialmente. Segundo as informações divulgadas, a PGR entendeu que o procedimento médico possui natureza de saúde e não haveria objeção quanto à realização da cirurgia, desde que observadas as determinações judiciais eventualmente existentes e a documentação necessária. Bolsonaro já realizou, em outras ocasiões, problemas físicos decorrentes de cirurgias anteriores e complicações de saúde acumuladas nos últimos anos. Aliados afirmam que o procedimento busca melhorar dores e limitações de movimento. A decisão do PGR agora pode subsidiar eventual deliberação do Judiciário sobre datas, deslocamentos e demais aspectos formais ligados ao caso. Mesmo em meio a disputas políticas e investigações, questões de saúde tendem a ser tratadas institucionalmente, separando o debate jurídico do direito ao entendimento médico. Olha, essas coisas, né, têm que ser resolvidas e não pode demorar. Graças a Deus que foi autorizado pelo PGR. Qual a sua opinião, pastor, sobre a posição do PGR em não se opor à cirurgia de Bolsonaro? A pessoa está passando mal, está sentindo dor, está com o ombro do jeito que está lá. Tem outras complicações da saúde dele. Parabéns para eles, fizeram certo. Saúde de figuras públicas deve ficar acima de disputas políticas e judiciais? A pessoa, antes de ser político, elas são ser humano. Então, independente se é de seu adversário ou não, a primeira coisa que todos nós temos que ter dentro de nós é a humanidade. Ela tem que ser acima disso. O estado de saúde de líderes influencia diretamente o cenário político nacional? Olha, sim, dá conversa, dá fofoca, dá comentário e dá também injustiça. Essas coisas têm que ser tudo resolvidas, pastora. Não olhar lado. Eu falo, quem é político, você não tem que ser da direita ou da esquerda. Você tem que ser do que é certo. Por essas coisas, ter um entendimento mais completo de tudo aquilo que nós queremos em nossas vidas, né?
Acho que chegamos ao final do vídeo, não é isso, pastora? Exatamente. Então vamos para o pensamento do dia. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado nos assistindo. O que você pensa de tudo isso? Você viu que a moça foi morta? Você viu que a PGR liberou para o Bolsonaro ser operado? Você viu também a briga de Gilmar Mendes e Zema? E você viu outras coisas. O mundo, irmãos, a Bíblia diz que já é do maligno. Então nós temos que pensar naquilo que nós queremos ser no dia de hoje. Naquilo que nós pretendemos ser no dia de hoje. Olhar para essas notícias que saem e entender que quem pode nos salvar é só Deus. E Ele diz bem claro: vinde a mim, todos cansados e oprimidos. Não deixe para amanhã, irmão, aquilo que você pode fazer hoje. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, tem o link das lojas parceiras na descrição e também, se de repente alguma coisa te interessa, você compre e abençoe o canal. Esse é o Jornal da Fé e amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Fique na paz, pois com ela estou indo embora.